Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, ainda falando a respeito das bem-aventuranças do sermão pregado pelo Senhor Jesus lá no monte, Sermão da Montanha. Então vamos continuar fazendo a leitura do texto, que está em Mateus, capítulo de número 5. Desta vez nós vamos ler a partir do verso de número 7 até o versículo de número 12. Acompanhe comigo a leitura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, amados. Dando sequência à nossa aula, nós vamos contextuar cada versículo que foi citado no Sermão da Montanha. E o primeiro deles, dessa sequência, foi o versículo de número 7, onde o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras latinas. No caso, miseratio, que expressa compaixão, e cordis, que significa coração. Então a palavra misericórdia, ela significa algo como coração compadecido, ou ter compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. Os misericordiosos são aqueles que exercitam a misericórdia. Alguns outros termos bíblicos nós podemos citar como sinônimos de misericórdia. Por exemplo, benignidade, bondade, solidariedade. Ou seja, os misericordiosos são os que se aplicam à prática do bem e jamais se cansam de fazê-lo. Os misericordiosos, eles desejam amenizar o sofrimento dos outros, conduzindo os sofredores à graça de Deus através de Jesus Cristo. Deixo aí uma referência para poder agregar a essa lição que você pode estar acompanhando um pouco depois. A misericórdia, ela é uma qualidade que não está totalmente desconhecida, mesmo no mundo de homens basicamente egoístas. Esta é uma misericórdia que mostra compaixão para com os desamparados e estende o perdão até mesmo àquele que repete a ofensa continuamente. Os cidadãos do reino vivem entre os homens como perdoados e que perdoam. Finalizando, os que exercitam a misericórdia, estes também alcançarão a misericórdia, isto é, a bondade, o favor e a compaixão de Deus, por ter exercitado a misericórdia aqui na terra. O versículo em sequência, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós podemos traduzir essa frase como: Bem-aventurados os absolutamente sinceros. Os limpos de coração são aqueles que foram libertos do poder do pecado pela graça de Deus através de Jesus. E que agora eles se esforçam para agradar e glorificar ao Senhor e serem parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude que Jesus teve: amor à justiça e ódio ao mal. Deixo uma referência aí para estar agregando a essa leitura.
A palavra coração na Bíblia, ela está se referindo à nossa alma e que está relacionada com a nossa mente, a nossa vontade e as emoções humanas. O limpo de coração, ele está em harmonia com o coração de Deus. Somente os limpos de coração é que verão a Deus. E ver a Deus aqui significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Deixo outra referência para você estar agregando a essa leitura. Então, ser limpo de coração significa ser puro interiormente. Puro de mente, puro de alma, puro de espírito. E o segredo para nós vencermos as tendências impuras da nossa natureza humana é andando sempre no espírito e cultivando aquilo que é contrário à nossa natureza humana, conforme o apóstolo Paulo orientou a igreja que estava em Gálatas. E deixo aí a referência para você estar agregando essa leitura. Finalizo resumindo que aqueles que são absolutamente honestos e sinceros de coração para com Deus, estes é quem de fato verão a Deus. E a última referência, que retrata bem aquele que verá o Senhor, eu deixo para vocês no Salmo, capítulo 24, verso 3 e verso 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. O versículo em sequência, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são os agentes ou promotores da paz. Paz significa tranquilidade, serenidade. E Jesus é o maior exemplo disso. Isaías 9,6 diz que ele é o nosso príncipe da paz. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus e agora têm paz com Ele mediante a cruz de Cristo. E esses pacificadores agora se esforçam, mediante o seu testemunho de vida, para levarem outras pessoas a terem paz com Deus também, inclusive seus inimigos. Nosso Deus é o Deus da paz, conforme está aí a referência em Romanos 15:33. Os filhos de Deus, na verdade agora, eles não devem somente semear a paz, mas eles também devem exercitar esta paz. Porque a paz, ela extingue os conflitos, ela promove a harmonia entre os povos, ela faz nascer alianças que garantem o futuro das outras gerações, a identidade das famílias, das tribos, nações, reinos, enfim. A paz que Jesus concede, ela tem como objetivo principal apaziguar os conflitos da alma humana, trazendo quietude, serenidade e também descanso. Os pacificadores, eles receberão como recompensa o título definitivo de filhos de Deus. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que por si próprios estão em paz com Deus e com os homens, e que pregam no mundo um evangelho de paz e reconciliação. E o valor dessa paz, ela está fundamentada na reconciliação do homem com Deus, conforme a referência de Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao versículo de número 15. O versículo em sequência, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todo aquele que procura viver de acordo com a palavra de Deus, e por amor a Cristo e a sua justiça, estes vão sofrer perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos, que são a verdade, a justiça, a pureza,
e que também ao mesmo tempo se recusam a fazer um acordo com essa sociedade pecaminosa que estamos vivendo hoje, com certeza estes vão sofrer impopularidade, rejeição, vão receber críticas, enfim, vários tipos de perseguições. A Bíblia ela declara que todos que desejam viver piamente em Cristo vão padecer perseguições. Está aí a referência, 2 Timóteo 3,12. Jesus ele previu isso aos seus discípulos. Em João capítulo 16, versículo 33, está lá uma referência que fala sobre isso. Acompanhe comigo aí. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas são as aflições que os servos de Deus vivem nesse mundo. Mas devemos lembrar que a nossa recompensa nos espera nos céus. Nenhuma ameaça passageira ela pode intimidar aquele que tem o seu verdadeiro tesouro garantido lá no céu. Um reino eterno e feliz junto com os salvos em Cristo, junto com os anjos, ao lado de Jesus e na presença de Deus para todo sempre. O versículo em sequência, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando nós sofremos por causa do reino de Deus, nós estamos nos identificando com o mesmo sofrimento de Cristo. Assim como Jesus ele foi exaltado por Deus por causa da sua humilhação e do seu sofrimento, assim também serão os seus servos, que padecerem pela causa do Evangelho. Vale lembrar sempre aqui uma recomendação que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Corinto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Ele diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Interessante é que o Senhor Jesus ele nunca procurou esconder dos seus seguidores as realidades do sofrimento daquele que quer viver o seu Evangelho. Ele falou isso de forma clara. Ele foi franco com seus discípulos. E disse que, quando os seus discípulos sofressem, eles pudessem saber que foi justamente isso que ele disse. Mas que eles se encorajassem com a certeza de que as promessas da glória são também iguais e são seguras, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então existe recompensa. E as recompensas virão, as promessas virão, porque o Mestre quem nos garantiu que nós seríamos bem-aventurados com ele se nós padecêssemos os mesmos sofrimentos que ele padeceu aqui quando esteve na terra. Muito bem, amados, chegamos à conclusão de mais uma lição. E o que nós podemos analisar de tudo que foi falado até aqui? Quando nós olhamos somente para as recompensas que as bem-aventuranças trazem para nós, isso salta aos nossos olhos, né? Com tanta coisa boa e agradável que a gente pode contabilizar. Mas é exatamente isso que a grande maioria das pessoas querem, os resultados. Elas querem somente os resultados, mas se esquecem que tem que passar pelos meios para se conseguir os resultados. E acaba por viver um tipo de evangelho de facilidades, o que não foi pregado nem ensinado pelo Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra. Ele ensinou que a gente tem que carregar uma cruz. E é exatamente esse preço que as pessoas, a maioria das pessoas, não querem pagar. O preço de se carregar uma cruz. O que Jesus nos ensina é que somente os que passarem pelo crivo da palavra, ou seja, pela avaliação, pela prova,
estes é que receberão as bênçãos relacionadas às bem-aventuranças que foram pregadas lá no Sermão do Monte. É somente num caráter transformado, fruto do agir de Deus em nossas vidas, e moldado através do sofrimento e da perseguição sobre nós por causa do Evangelho, é que vai nos garantir essas recompensas das bem-aventuranças, tanto aqui na terra, quanto na eternidade nos céus. Muito bem, amados. Chegamos ao final de mais um importante Discipulado Videira. Espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento que foi passado através do Sermão da Montanha. Se você gostou desse estudo e ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal, ative as notificações, pode compartilhar para seus familiares, amigos, vizinhos, enfim, abençoe com esse discipulado que foi preparado com muito amor e muito carinho para que você receba de Deus nesse tempo de quarentena. No mais, muito obrigado pela sua companhia, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!